Olá, esse vídeo ele é referente à disciplina de pesquisa operacional ah, realizada na Universidade Federal de Pelotas. O tema desse trabalho é a busca tabu. O grupo ele é composto por Sandriane Miranda, Cássio Flecha, Jean Ritter e Lucas Nuremberg. Eu vou falar um pouco sobre as características básicas da busca tabu. A busca tabu ela é um procedimento meta-heurístico, cuja característica que o destaca é o uso da memória adaptativa e estratégias especiais de resolução de problemas. A filosofia por trás desse procedimento é a exploração de diversas estratégias inteligentes para a resolução de problemas baseados em procedimentos de aprendizagem. A estrutura da memória adaptativa da busca tabu, ela explora a história do processo de resolução de problemas fazendo referência a 4 dimensões principais, que consistem na propriedade de ser recente, em frequência, em qualidade e em influência. A busca tabu se destaca dentro das estratégias que afetam as soluções que pioram o valor da solução atual. Ou seja, basicamente, ela baseia-se no uso de memória. Esse é o componente básico da busca tabu. A memória é utilizada para não repetir trajetórias dentro do espaço de busca e existem dois tipos principais dessa memória. A memória de curto prazo, ou memória recente, e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo ela é utilizada para se fazer a intensificação na busca. É o mesmo que dizer, vamos tratar de buscar soluções próximas à solução atual. De maneira oposta, a memória a longo prazo ela é utilizada para ir em lugares no espaço de busca que não foi visitado até o momento. E na memória são guardados os atributos das soluções, já que guardar todas as soluções por qual se passaria seria muito complicado, seria inviável do ponto de vista de armazenamento. A busca tabu ela é um pouco complicado de ser explicada, já que por si só ela não é apenas um algoritmo, ela é um conjunto de ideias que se juntam para resolver um problema de otimização. Nesse vídeo, a gente vai utilizar como exemplo a busca tabu através de um problema de um problema simples, né? Tentar solucionar um problema simples que mostra como compreendê-la. Nesse problema, a gente se baseia através de um artigo científico, o qual é muito bom para ilustrar todos os componentes básicos desse procedimento e como eles se relacionam entre si, para que seja possível chegar ao que se denomina o estado de arte. É como dizer, obter as melhores soluções conhecidas para esse problema de otimização. Em anexo a esse vídeo, a gente está disponibilizando o link do artigo científico utilizado. A partir daqui, o meu colega vai dar continuidade ao problema a ser resolvido. Então, pessoal, dando continuidade ao trabalho, o Cássio falou sobre as características e deu uma introdução sobre o problema que vamos ilustrar. A descrição do problema nos diz que é procurado fazer uma otimização. O slide nos mostra que o problema busca otimizar a posição de colocação de determinados materiais de forma que seja possível maximizar o isolamento em um local. A função objetivo para o problema ela não é conhecida. Assim, ele é um exemplo que nós vamos resolver, que é dito que ele é simples devido ao fato de tentar se tornar entendível para todos. O que se busca é organizar os materiais isolantes, de forma que se maximize o poder isolante, que se encontre a combinação com maior poder isolante. A função objetivo, como diz no slide, ela é uma função de caixa preta, podemos dizer assim, em que nessa função objetivo nós só sabemos o formato das entradas e que essas entradas nos retornarão um valor que queremos para otimizar. Nesse problema, digamos que pode-se realizar a permutação, ou seja, ordenar
a forma com que serão colocados esses materiais e será nos devolvido um coeficiente com o poder de isolamento dessa combinação. Nesse caso, aqui o slide nos mostra o material, a forma com que eles são colocados, talvez podemos chamar de filtros, como diz ali, e terá uma saída que será a combinação do isolamento desses materiais, que vai nos dizer qual que é o isolamento da união desses materiais. Nesse caso, vamos supor que temos 7 materiais e cada solução se apresentará como uma permutação. Ou seja, nós temos os materiais e ordenaremos eles de forma que essa ordem dos materiais determinará a capacidade de isolamento global desses materiais. Podemos ver nesse caso que temos esses 7 materiais e nesse exemplo do slide podemos ver que inicialmente os materiais colocados são o 2, o 5 e o 7 e depois 3, 4, 6 e 1. O sistema de vizinhos que será utilizado é o swap, ou mesmo que dizer aqui que vão ter soluções vizinhas a essa solução, de forma que se possa ir trocando e substituindo os materiais entre eles no que se refere às suas posições. Aqui o slide sugere que sejam substituídas as posições do material 6 e do material 5. Assim sendo, o que esse método irá guardar, o método busca-tabu, é o par de módulos, o par dos materiais isolantes que foram alterados, a posição deles foi alterada, a posição da colocação deles foi alterada, onde se chegou a uma nova solução. Então, continuando a apresentação do Lucas, aqui a gente traz uma... Então, partindo para o exemplo, aqui nós temos os materiais ordenados em uma forma aleatória, na ordem de 2, 5, 7, 3, 4, 6 e 1. Cada número representa um material, né? E essa ordem aqui, esse formato, ele tem um valor isolado de 10. Então, o que a gente faz? A gente calcula as soluções vizinhas, aqui na tabela bem da direita, onde a combinação ou a troca do material 4 pelo 1, por exemplo, resultaria num decréscimo de 1 na nossa função objetivo e, por exemplo, a troca do material 3 pelo 6 resultaria num acréscimo de 2 na nossa função objetivo. Qual é o nosso objetivo geral? É fazer que essa função objetivo ou esse valor isolado, que atualmente é 10, ele seja o mais alto possível. Então, qual é a troca que nos sugere, essa interação atual nos sugere é que a gente faça o 5 pelo 4, que vai nos originar um acréscimo de 6 na nossa função objetiva. Então, trocando o 5 pelo 4, nós vamos ter essa formatação agora, que seria o 2, o 4, o 7, o 3, o 5, o 6 e o 1. Nós vamos ter um valor isolado de 16 unidades. Então, agora aí a gente demarca na nossa estrutura 3 unidades como tabu no quadradinho onde mostra o 4, onde cruza o 4 com 5. Isso aqui é uma forma de registro para a gente não ir esquecendo. Então agora o próximo passo é calcular de novo todas as soluções vizinhas e achar os valores. Agora a gente de novo temos que escolher o maior
maximizar a nossa função, o nosso objetivo. E nesse caso aqui a gente pega, eu troco o 3 pelo 1, que aí nós vamos ter um acréscimo de mais 2 e ficaria o valor isolado no valor de 18. Então agora a gente fica com a ordem dos materiais no formato de 2, 4, 7, 1, 5, 6 e 3, com o valor isolado de 18 unidades. E aí na tabelinha de estrutura do tabu, a gente diminui uma unidade na cruzada do 4 e 5, e aí a gente demarca a 3 na cruzada dos materiais 1 e 3. Agora a gente faz o cálculo de novo de todas as soluções vizinhas, e aí a gente acha como o maior, o melhor e mais adequado a troca de valor 1 e 3 novamente, que seria o menos 2, né? Só que o 1 e 3 ele está com tabu, então a gente pega a próxima, que seria a troca do 2 com 4, que aí daria um decréscimo de 4 unidades no valor isolado. Então, aqui a gente já fez o decréscimo das 4 unidades, a gente saiu do valor isolado de 18 para 14, tivemos essa nova formação, que é 4, 2, 7, 1, 5, 6 e 3. Fizemos as adequações na estrutura tabu, onde nós diminuímos uma unidade em cada cruzada, no 1 e 3, na 2 e 4 e na 4 e 5. Aí a gente calcula novamente todas as soluções vizinhas na tabela bem da direita, e aí a gente encontra como melhor valor a troca do 4 e 5 de novo, porém ele tem um tabu, que é de 1 unidade. Só que e como esse valor 6 ele é muito alto e ele formaria a melhor opção até então, existe uma regra que pode quebrar o tabu e a gente pode utilizar essa troca. Essa regra é conhecida como critério de aspiração, que é um critério que é utilizado em circunstâncias especiais, que ele elimina o tabu para se obter o melhor valor objetivo testado até então. Nesse caso aqui foi o 20. E assim o formato ideal do nosso material isolante ficou em 5, 2, 7, 1, 4, 6 e 3. Bom, se passarmos de um número de interações muito grande, imaginemos que tenhamos feito 26 interações. Agora nos encontramos nessa situação abaixo. O quadro que está aparecendo uma nova tabela, onde observamos as frequências dos movimentos, mostrando que o movimento 4-2 é realizado durante 5 interações. E o movimento 5-2 também realiza bastante interações. E essa é a memória de longo prazo. Essa memória poderia se utilizar para modificar os valores das funções objetivos. Essa é uma forma básica de se fazer. O que pode ser feito também é a eliminação dos movimentos que são realizados por muito tempo. Por exemplo, o movimento 2-4, que realizou 5 interações. Então, se o valor de função objetivo é menos 1, elimina ele com menos 5, o qual atinge o menos 6. Dessa maneira, estamos utilizando a memória de longo prazo na troca dos valores das funções objetivos. Essa é uma forma de utilizar a memória de longo prazo. O algoritmo funciona de maneira que primeiro há uma fase de intensificação, de onde se utiliza a memória de curto prazo. E logo há também uma fase de diversificação,
onde se utiliza a memória de longo prazo ou as frequências. Na fase de intensificação, somente se utiliza a memória recente, e na fase de diversificação, somente se usa a memória a longo prazo. Em geral, essas memórias não se misturam.